E eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, capítulo 14. E hoje, especificamente hoje, estamos aí na véspera da Páscoa. E eu quero convidá-lo então a abrirem suas Bíblias em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 66. E como nós temos feito durante o decorrer desses dias que temos estudado a palavra de Deus, deixe sua Bíblia aberta, nós vamos correr do texto bíblico aí para fazermos algumas observações e vermos o que Deus tem a nos ensinar durante esse processo. Nós vimos que Jesus havia sido preso, em capítulos anteriores. Jesus foi preso no Getsêmani, ele foi julgado diante de Anás e de Caifás. Agora Anás e Caifás levam ele perante a outros líderes, perante a Pilatos, para que ele pudesse ser julgado e condenado à morte, visto que Pilatos... Não, espera aí, só um pouquinho, gente. A gente não precisa começar de novo desde o início do capítulo 14, vocês concordam comigo? Aí. E agora lá diante de Pilatos, eles levam Jesus até Pilatos, porque o Sinédrio não tinha autoridade para tirar a vida, não tinha autoridade sobre o que é conhecido como pena capital. Então, a partir desse momento do julgamento de Pilatos, ali agora no pretório, o local de julgamento da corte romana, nós temos 4 personagens que vão se destacar, e sobre esses 4 personagens eu quero convidá-los a considerar: Pedro, Pilatos, Barrabás e Jesus. Pedro, após a prisão ali e fuga dos discípulos, Pedro se junta a João e decide ir atrás de Jesus ali às escuras, procurando alguma coisa, procurando ver o que ia acontecer com Jesus. E então João, que era amigo de Caifás, do sumo sacerdote, era conhecido dele, consegue colocar Pedro para dentro dali do pátio. João entra para assistir o julgamento lá dentro do Sinédrio, Pedro fica do lado de fora. E ali então ele começa a observar o que aconteceu. Lá na casa de Caifás, no pátio ali do Sinédrio, Pedro vai viver um dos momentos mais difíceis de sua vida. Ele vai ser reconhecido, ele vai temer por sua vida, ele vai negar a Cristo publicamente, isso em alto e bom som, ao ponto de João falar que ele estava praguejando, vociferando, quase que gritando, negando para que todos pudessem ouvir que ele não tinha nada a ver com aquele que estava sendo julgado ali dentro, Jesus Cristo. Sempre que a gente olha esse texto, a gente olha para o fato de Pedro ter negado, e ele realmente fez, e isso realmente aconteceu. Mas é interessante da gente ver que essa queda de Pedro não foi uma coisa no estalo de uma hora para outra, isso foi progressivo. Não acordou e falou: hoje eu vou negar Jesus. Ele foi dando passos que o enfraqueceram e que o levaram a chegar àquele ponto de ruptura ali. Ele começa com... Se você pegar o Evangelho inteiro, desde o começo, você vai ver isso acontecendo. Pedro era um cara que ele falava: eu sou o cara, eu dou conta, eu resolvo. E você vê que cada vez que ele toma essa atitude em vários locais, em passagens anteriores, ele sempre se envolve em alguma coisa que é mais complicada. Pedro se considerava o melhor entre os discípulos que estavam ali. Ele achava que ele era o mais forte, o mais espiritual, e essa arrogância de Pedro fez com que ele pensasse que ele conseguiria resistir sozinho quando o pecado viesse. Ele achou que não ia ter tentação que fosse forte o bastante para destruir, porque ele era o cara, ele era amigo de Jesus. Quando Jesus se transfigurou, ele estava lá. Quando Jesus ressuscitou a menina lá, a filha do oficial romano, ele estava lá. Então ele estava no grupo mais próximo. Pedro foi o cara que desceu do barco no meio de uma tempestade, enquanto as ondas estavam agitadas, e andou sobre as águas. Ele achou que ele dava conta. A sua autoconfiança, irmãos, assim como a nossa,
levou ele a cair, assim como muitas vezes nos faz tropeçar na nossa caminhada. A gente tem, assim como Pedro, entender que autoconfiança muitas vezes nos leva à arrogância. E a arrogância não vai nos fazer crescer, ao contrário, vai nos fazer cair. Ele então tropeça na primeira parte, o seu excesso de autoconfiança que trouxe uma arrogância sobre a vida dele, mas ele não para aí. O texto de Marcos 66, 14, a partir do verso 66 aqui até o 68, vai dizer: estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não, não conheço, nem compreendo o que você disse. Ele começa ali a dar um segundo passo para a próxima queda que vai ser registrada na vida dele. Primeiro, que não era para ele estar ali. Pedro tinha poucos momentos atrás, lá no Getsêmani, cortado a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, e agora ele vai para dentro da casa onde Malco servia. Certamente ele seria reconhecido, certamente as pessoas iriam olhar e falar: foi esse aí que cortou a orelha de Malco. Mas ele dá o segundo passo, e esse segundo passo que vem na sequência da autoconfiança e da arrogância é a imprudência, porque tudo pode acontecer com os outros, mas não vai acontecer comigo. Ao se sentir forte, Pedro se juntou aos inimigos de Jesus e foi se aquecer junto a uma fogueira. E a gente tem então que aprender outra lição: cuidado com quem você anda. Por mais bacaninha que seja a pessoa, ela pode te levar por caminhos de morte. O Salmo 1, versículo 1, vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedores. O que o salmista está colocando para a gente é uma sequência. Ele fala: olha, não preste atenção, não siga os conselhos, não pare para ouvir conversa fiada, e se tiver parado para ouvir conversa fiada, não se assente para poder alimentar aquela conversa que está crescendo. É isso que o salmista está falando. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores. Mas Pedro, mesmo sabendo disso, ele achava-se forte demais. A sua autoconfiança, a sua arrogância gerou imprudência, e ele caiu na arrogância, na autoconfiança. Ele tropeça mais uma vez e ele desce ao nível da imprudência. Mas é interessante que não para aí. Quando ele é questionado por aquela criada, ele nega conhecer Jesus. E para fugir daquela situação difícil, ele mente. E aquele homem destemido que a gente vê descrito em todo o Evangelho, que estava disposto a pegar em armas, entregar a sua própria vida, fala: pode, se precisar eu vou até a morte contigo, ali diante de uma criada. Ele não estava diante do sumo sacerdote, ele não estava diante de uma corte, diante de um juiz, ele estava diante de uma criada. Num primeiro momento a ser questionado, ele mente. O Salmo 42, verso 7 diz que um abismo atrai outro abismo. E uma vez que a gente se deixa dominar pela autoconfiança, pela arrogância, vai gerar imprudência. E uma vez em situação de risco, há uma coisa que nós chamamos de autoproteção, que vai gerar medo. E você vai cair, vai tropeçar. Um abismo atrai outro abismo. Diante dessa situação, então Pedro toma uma atitude e ele vai fugir, ele sai daquela situação, de perto daquela criada, e o texto vai falar aí no versículo 68, no final do 68 fala: e saiu, depois de ter mentido, saiu para o alpendre. É como se ele estivesse num local, num pátio, e ele fala: vou para a varanda, porque essa mulher está me vendo aqui. Mas o que acontece é que, mesmo tendo aquela reação de fuga, e isso é instintivo da gente em situações de perigo, nós geralmente agimos de duas formas: ou fugimos ou enfrentamos. Aqui Pedro foge, ele escolhe fugir. Para fugir da acusação da criada, ele vai para a varanda. Mas lá na varanda,
ele volta a novamente agir com imprudência. Ele se junta a um grupo na varanda. Tipo, vou disfarçar, vou me enturmar aqui para poder ela não ver. Mas Marcos fala que ela vai atrás. João fala que outros reconheceram, mas aqui Marcos fala, ela foi atrás, dando a entender que era a mesma criada. E agora ela, mais uma vez questionada, ele vai novamente negar que conhece Jesus. O verso 70 diz isso, mas ele outra vez o negou. Não mais diante de uma criada, agora diante de um grupo. A queda de Pedro é gradual, mas é constante. A arrogância, a autoconfiança, a imprudência, o medo e a autoproteção, e agora abandono e fuga. Se o versículo parasse aí, se o texto parasse aí, já era complicado o suficiente, já tinha muita coisa para a gente aprender a evitar na nossa própria vida. Mas não para aí. O versículo 70 vai dizer, e pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente és um dele, porque tu também és Galileu. A coisa é tão séria, ele estava se sentindo tão tranquilo naquela situação, que ele esquece e se envolve com as pessoas, se aproxima das pessoas, tenta se misturar e tenta passar por um deles. Gente, eu sou cearense, mas eu saí do Ceará há muito tempo, eu perdi o sotaque. Mas não dá para poder olhar, cadê a Ruth? Ruth está lá? Está aqui a Ruth. Não dá para olhar para a Ruth e não saber que ela é do Nordeste. E se ela te der bom dia, tu sabe que ela é de João Pessoa. Porque o sotaque entrega. E Pedro esqueceu disso, ele vai e se envolve, eu vou me disfarçar. Vou me envolver, vou chegar perto, mas o sotaque dele entregou, entregou quem ele era, e agora aqueles homens olham para ele e falam, você é um Galileu, você é um deles, porque aquele que está sendo julgado ali dentro também era Galileu. E se o seu sotaque está te entregando, você também está junto com aquele pessoal que está ali. E o verso 71 diz, ele porém começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem fala. Marcos aqui, ele é bem brando aqui com jurar aqui, né? Porque quando se fazia um juramento nesse nível, João não usa a palavra jurar, João vai usar a palavra amaldiçoar. É como se ele estivesse negando em alto e bom tom aquilo que ele era, quem ele servia, né? Dentro do Sinédrio, Jesus estava sendo condenado e sendo julgado, acusado por blasfêmia, por se declarar filho de Deus, e Jesus realmente é o filho de Deus. Mas aqui do lado de fora do pretório, Pedro ali junto, sentado à roda dos escarnecedores, olha para toda aquela situação e blasfema, não para defender a si mesmo, mas ele nega a Cristo, o seu Senhor. Lá dentro, Jesus sendo acusado de blasfêmia por dizer quem ele era. Aqui fora, Pedro sendo acusado, blasfemando para poder negar quem ele era. Pedro nega para se proteger, para evitar o mesmo destino que Jesus estava tendo dentro daquela sala ali do pretório. Irmãos, quanto mais alto Pedro falava, mais demonstrava que estava mentindo. Pedro pensou que era forte, e agora ele estava cavando sobre os seus pés um abismo, aonde a sua alma estaria caindo, sendo lançada em um poço de lamas, negando o que era mais sagrado para ele. Pedro estava negando o seu nome, a sua fé, o seu Senhor. Ele quis ser o mais forte e se tornou o mais fraco de todos. Ele quis ser o melhor e acabou sendo o pior. Ele quis colocar o seu nome no topo da lista dos fiéis. Eu sou melhor do que todos os discípulos. E a sua queda o lançou no poço, na lama do pecado. É interessante que sua queda não acontece num lance só de não foi uma vez, foi degrau a degrau, autoconfiança, imprudência, autoproteção, abandono, blasfêmia. Ele viu cada passo que ele estava dando rumo ao pecado e mesmo assim não conseguiu impedir a sua queda. Ele podia até tentar impedir,
mas a sua alma agora já estava comprometida com o pecado. E a gente olha para Pedro e talvez muitas vezes nós pensamos assim: eu não pecaria desse jeito. Nunca que eu ia negar a Jesus. Nunca. Eu sou crente. Nós estamos no ano de 2021. Irmãos, você só vai saber se a intensidade do seu amor e do seu compromisso, quando a sua vida estiver em risco, assim como a de Pedro estava. A gente tem testemunho de muitos servos de Deus que se mantiveram firmes e foram até a morte mesmo, e perderam a sua vida terrena para ganhar a celestial, sem negar o seu Senhor, o nosso Senhor. Mas a história também está cheia de homens e mulheres que, sem precisar de algo tão drástico como uma vida em risco, como soldados à porta, por muito menos, abandonaram a fé e negaram a Cristo. Nós não somos melhores do que Pedro. Nós estamos sujeitos aos mesmos fracassos, e a única maneira de permanecermos em fé é focar os nossos olhos em Cristo. É olhar para Jesus e deixar que a nossa vida seja conduzida até Ele, em vez de apoiar em nossas fragilidades, porque não são forças, são fragilidades, mesmo que seja disfarçada de autoconfiança. Coloque sua vida apoiada em Jesus. Ali dentro do pretório havia um julgamento acontecendo. Pedro do lado de fora, e eu falei que nós vamos falar de 4 personagens hoje. Mas ali dentro havia um outro homem que teve tudo para fazer diferente e não fez. Seu nome era Pilatos. Ele sabia que Jesus era inocente, sabia que Jesus não tinha pecados, mas ele se deixa levar pelas conveniências e cede ao mundo, ao invés de seguir o seu coração. Marcos capítulo 15, versículos de 1 e 3, diz assim: logo pela manhã, entrando em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: tu dizes. Então os principais sacerdotes o acusaram de muitas coisas. E as acusações eram, à vista de Pilatos, que estava acostumado com aquela questão de julgamento. Não sei se os irmãos já tiveram algum, eu nunca participei de nenhum julgamento, mas enquanto eu trabalhava secularmente falando, eu tive a oportunidade de fazer a contratação de algumas pessoas, e às vezes quando a pessoa chega, a gente já sabe se é aquela ou se não é. Às vezes nem precisa da entrevista, a entrevista é feita só para poder confirmar, mas da forma como a pessoa entra, você já sabe. Eu tenho quase certeza que Pilatos entendeu o que estava acontecendo assim que aqueles homens, líderes religiosos, vieram com Jesus amarrado e jogaram diante dele. Ele acusa de várias coisas. João capítulo 18, verso 29 vai dizer: que acusações trazes contra esse homem? Pilatos questiona os religiosos que estavam ali, os sacerdotes, né, e anciãos, e as acusações eram: olha, ele é um malfeitor. João 18:30 vai dizer que responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregue a ti. É como se ele tivesse... Pilatos questiona e os líderes religiosos falam: você não confia em mim? Eu não ia trazer qualquer coisa para cá. Eu só estou trazendo porque precisa. Eles não dão justificativa. Eles simplesmente falam: trouxe porque eu trouxe, e você tem que entender, confiar porque eu trouxe. Eles acusaram de insubordinação. Olha, esse homem não paga impostos. Eles acusaram de ser agitador. Ele alvoroça o povo, ensina por toda a Judéia. Olha, ser professor, cuidado, Adonis, ainda bem que você já está aposentado. Porque naquela época, ensinar por toda a Judéia era considerado aí como alguém que estava agitando o povo. Eles acusam ele, por fim, daquilo que realmente Jesus definiu ser. Mas eles trazem isso não como algo que deveria ser aprendido e seguido, mas eles vão acusá-lo de blasfêmia. E por fim eles vão colocar Pilatos em uma condição de sedição. Se soltas a este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César.
Colocaram então Jesus e Pilatos numa posição de que, se Pilatos agir a favor de Jesus, ele, Pilatos, vai ser levado a Roma como alguém que age contra o rei. Questionaram a motivação de Pilatos em estar ali, a motivação de Jesus em estar ali naquele local. Os sacerdotes então acusam de muitas coisas. E mais uma vez, diante do interrogatório que Pilatos faz, a palavra de Jesus não sai nada, é silêncio. Jesus fica em silêncio e não abriu a boca. Dentro do processo romano, funcionava assim: alguém trazia uma acusação, aquele que era acusado tinha a palavra para se defender, e o julgador ouvia a acusação, ouvia a defesa e julgava. A acusação era falha e Jesus não se defende. Pilatos não tem como tomar uma decisão, Pilatos não tem como julgar. William Barclay vai dizer que há momentos que o silêncio é mais eloquente que as palavras, porque o silêncio pode dizer aquilo que as palavras não podem. É interessante da gente ver o processo como Jesus vai lidando com aquela circunstância. Jesus tinha que ficar calado. Foi para aquele fim que ele veio. Ele não tinha que se defender. O seu destino era a cruz. E era ali que ele deveria estar. Pilatos estava convencido da inocência de Jesus. Ele percebeu a intenção dos sacerdotes. Ele sabia que os sacerdotes estavam ali para se proteger a sua organização, a sua instituição religiosa. Não estava ali com o interesse de fazer o melhor para o povo, eles estavam ali para buscar o melhor para eles mesmos. E falado assim, parece que a gente está falando, olhando os jornais de hoje, mas não é. Eu estou falando do texto bíblico, apesar de que muitas coisas não mudaram. Mesmo vendo isso, mesmo tendo o poder de decidir, Pilatos não tomou uma atitude de coragem, faltou coragem para ele, para sustentar aquilo que ele acreditava. E aí é um primeiro pecado de Pilatos. Irmãos, não vendam a sua consciência. Não troquem a sua consciência por influência política, status, dinheiro, por nada. Por nada. Nossa vida aqui nessa terra, 80, 90, já tem uns chegando a 100 anos. Mas passado disso, o que vai ficar é a marca do seu caráter. Não é quanto você tinha na sua conta bancária. O que vai ficar para os seus filhos e netos e bisnetos era quem você era e qual o caráter que você tem, qual a fé que você defendia. Pilatos abre mão por um ato de covardia. O verdadeiro caráter daquele homem começa a se mostrar. E é na adversidade que o caráter de cada um de nós se revela. Pilatos estava convencido de duas coisas: Jesus era inocente e os judeus estavam fazendo tudo aquilo por inveja. E mesmo assim ele não toma atitude. Pilatos vai apontar isso em 3 momentos do julgamento. No começo do julgamento, no meio do julgamento e no final do julgamento ele vai fazer isso. No início do julgamento, Pilatos vai dizer: não vejo neste homem crime algum. No meio do julgamento ele vai falar, Lucas vai registrar isso lá no capítulo 23, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que os acusastes, nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Pilatos fala isso no começo do julgamento, Pilatos volta a falar isso no meio do julgamento. Ele estava até disposto a agir de forma correta, ele estava até disposto a fazer o que era certo, desde que isso não lhe trouxesse prejuízo. Pilatos olhava para a situação e considerava: o que eu vou ganhar, o que eu tenho a perder. E assim ele negociou a sua vida, mostrou quem ele era. É interessante que o pecado, irmãos, assim como acontece com Pedro, o pecado nunca chega de uma vez. A maioria das vezes ele vem devagarzinho. O pastor Nivaldo, ele falava, fazia uma ilustração bem interessante. Se você quiser cortar um grande tronco de madeira, você procura uma rachadura. Pode ser pequena, mas procura uma rachadura.
E quando você encontrar aquela brecha, você pega uma cunha, que é um instrumento de metal ou de madeira em forma de triângulo, coloca ali e dá uma pancada. Aquela rachadura pequenininha abre um pouco. Você troca a cunha, coloca uma maior e dá outra pancada. Depois você troca a cunha e vai fazendo isso até que o mais espesso dos troncos vai se partir a partir daquela pequena rachadura. É isso que está acontecendo na vida de Pedro, é isso que está acontecendo na vida de Pilatos. Foi devagar, não foi uma coisa, acordei e vou pecar, acordei e vou trair a minha esposa ou o meu marido, acordei e vou procurar um local que eu quero experimentar drogas. Não, foi uma ideia que foi crescendo e foi tomando forma e foi sendo tramado na sua mente como poderia chegar àquele ponto. Isso acontece com Pilatos, isso acontece com Pedro, isso acontece com cada um de nós. Isso aconteceu com Davi. Davi era para estar era a época das guerras, ele era para estar no meio do seu exército, ali no comando do exército, mas não, ele fica em casa. E dentro de casa, de cima da varanda do seu palácio, ele começa a andar pela varanda e ele vê uma mulher tomando banho dentro da casa dela. E ele deseja aquela mulher, e ele planeja como fazer para trazer aquela mulher e ter relação sexual com ela. Ele sabe que aquela mulher é casada, ele conhece o marido dela, era um dos seus soldados, era um dos seus comandantes. Mas ele deixou aquela brecha se alargar, o pecado toma conta, e ele traz Betseba, se deita com ela, ela engravida, e o final da história os irmãos conhecem. A história termina com um assassinato de Urias, com um filho morto e com o pecado tomando conta do palácio real. Da mesma forma, irmãos, acontece com Pedro. Não foi a negação, não é o pecado da negação começa quando Pedro começa a se sentir forte demais. O pecado da negação começa quando lá no Getsêmani Jesus fala, vem orar, porque há uma batalha espiritual e Pedro dorme. O pecado dá prosseguimento quando a luta espiritual se configura ali na figura dos soldados e Pedro, ao invés de lutar com armas espirituais, saca uma espada, porque não conseguiu entender que aquela questão toda que se desenrolava era espiritual. E não entendeu porque não estava preparado. Pilatos, assim como Pedro, assim como Davi, o processo de queda foi gradual. Ele vê aquela situação, considera os prós e os contras, o que ele poderia perder se ele soltasse Jesus, o que ele poderia ganhar se ele fizesse a vontade ali do Sinédrio. E ele então começa uma negociação. Ele vai falar em Lucas 23, só me deixem espancá-los e depois eu os solto. Olha, o açoite era algo terrível, o chicote que era usado era chamado de escorpião, tinha tiras de couro grossas, várias tiras de couro grossa, e nas pontas eles amarravam pedaços de ferro, pedaços de chumbo, pedaços de ossos, para que aquilo quando batesse dilacerasse a carne. E mesmo sabendo que Jesus era inocente, ele deveria ser solto, mas Pilatos fala, se der uma surra, resolve para vocês? As pequenas concessões ao pecado, irmãos, se transformam em saltos gigantescos diante da impiedade. Pilatos sabia que era inocente, mas agora ele já estava negociando e ele estava disposto a dar um primeiro passo rumo ao pecado. Pilatos havia mostrado a sua disposição para fazer o mal. Os sacerdotes agora só precisavam convencê-lo a fazer o mal que eles queriam, a morte de Jesus. Ele já sabia que Pilatos estava disposto a negociar. A questão agora era só a questão do preço. Tiago capítulo 4, verso 17, diz assim, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe que tem que agir de forma certa, faça o que é correto, mesmo que você precise pagar o preço. Pastor Francisco, que hoje está na Igreja Memorial, está ajudando na Igreja Memorial, ele quando deu aula para mim na faculdade, ele falava uma coisa todas as aulas. Sofra o dano, mas não abra mão do seu relacionamento com Deus.
É isso que Tiago está falando para a gente aqui. Não abra mão de fazer o bem, porque se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, você está pecando. Se preciso, sofra o dano. Sofra o dano. Naquela noite, naquele final de tarde, 3 homens estariam prontos para ser crucificados. 3 homens, Barrabás e mais outros 2 ladrões. Barrabás era o mais violento de todos eles, uma ameaça pública para a nação de Israel, um salteador reconhecido, um assassino. Ele estava no corredor da morte esperando a execução, mas agora, Pilatos, mesmo sabendo que Jesus era inocente, mas no seu coração ainda, na possibilidade de negociação, ele, agora no final do julgamento, ele vai dizer: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo. Ele tentou a coisa certa. Mais uma tentativa, mais uma oportunidade para livrar Jesus, só que ele faz de forma errada, porque a multidão que estava ali, que tinha trazido Jesus, não estava querendo Jesus vivo, eles queriam Jesus morto. Jesus é trazido diante de uma multidão numa tentativa covarde. Os sacerdotes trazem Jesus perante o Pilatos, pedindo a sua morte, mesmo sabendo que ele não tinha culpa. E agora Pilatos, mesmo sabendo que Jesus era inocente, reconhecendo a sua inocência, vai tentar negociar a sua liberdade. Pilatos tomou uma decisão política: Jesus ou Barrabás? A decisão política fez com que a sua consciência, carregada pelo pecado, levasse a um passo mais adiante na queda do pecado. Ele lava as mãos, fingindo que a culpa era dos judeus, mas a sua alma já estava coberta de lama. Sua carreira política até estava salva, mas ele perde a sua oportunidade de salvação. Entra então em cena o terceiro personagem que nós vamos olhar dessa noite. É interessante que Pilatos coloca diante do povo uma opção: escolham Jesus ou Barrabás. E a palavra Barrabás, o nome Barrabás, é filho de um pai, filho de alguém, filho de um desconhecido. E a opção que Pilatos dá é: vocês querem quem? O Filho de Deus ou filho de qualquer um? Por que eles escolheram Barrabás? Porque era cômodo. Eles escolheram Barrabás porque era cômodo. Barrabás não questiona a forma como ninguém vivia. Aqueles que roubavam faziam exatamente o que ele fazia. Aqueles que agiam de forma ilegal agiam exatamente como ele fazia. Pilatos não ia questionar se os outros estavam fazendo certo ou não. Pilatos nunca ia questionar se a vida daqueles que estavam ao redor honrava ou não a Deus, se eles estavam vivendo em santidade ou não. Jamais ele ia pedir para alguém amar e perdoar, até mesmo os inimigos, como Jesus fazia. Então, naquela condição de escolher Cristo ou Barrabás, o Filho de Deus ou o filho de alguém, o que aquele povo escolhe é a posição de mais conforto. É a mesma escolha que muitos fazem hoje. Quantas vezes, irmãos, se eu ou você estivesse diante de escolhas difíceis, de momentos difíceis, talvez nós fizéssemos as mesmas escolhas que eles fizeram ali. Judas fez a escolha mais fácil quando ele optou a riqueza terrena, e nem foi tanto, a gente viu que nem foi tanto dinheiro que ele conseguiu ao vender Jesus. Pedro faz isso optando pela forma mais cômoda, mais fácil, quando ele mente para se livrar de uma condenação. Pilatos escolheu o status, o cargo, a sua vida política em lugar da verdadeira justiça. E ele estava ali para aplicar a justiça de forma verdadeira. As pessoas continuam escolhendo Pilatos. Jesus fala: eu tenho oportunidade, vida nova para você.
mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas na sua vida que estão te levando para longe de Deus. E a resposta tem sido: eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Nós vimos Pedro, nós vimos Pilatos, vimos Barrabás, mas há uma quarta pessoa nesse contexto: Jesus Cristo. Cristo morreu numa cruz que estava destinada primeiramente a Pilatos. Mas ele não morreu apenas em substituição ali pela vida de Pilatos. Ele morreu por todos nós. Ele morreu em nosso lugar. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, porque os nossos pecados foram lançados sobre os seus ombros. Irmãos, Deus não seria injusto se mandasse todos nós para o inferno. Porque como pecadores que somos e continuamos pecadores, o que nós merecemos é a morte. Na verdade, Deus estaria sendo justo, aplicando a justiça. Você nunca conseguiria chegar aos céus pelo seu próprio esforço, como Pedro tentava. Você nunca conseguiria ganhar um lugar no céu com recursos financeiros, como Judas e Pilatos estavam tentando fazer. A única forma de chegar até Deus, o único caminho que me leva para o céu é Jesus, e tudo que precisava ser feito, Ele faz ali na cruz. A salvação não é alcançada pelo que nós fazemos. A salvação nos é dada pelo que Cristo fez por cada um de nós. Cristo foi para a cruz, porque Deus nos amou. Porque Deus nos amou. O pecado de Judas, que não se arrependeu, pecadores como Judas, que não se arrependem do seu pecado, que cheio de remorso caminham e tiram a sua própria vida, ainda vão continuar existindo. Mas eu estou certo que ainda há pecadores que, como Pedro, choram arrependido, reconhecendo o seu pecado e buscando o seu perdão diante daquele que tem poder para mudar a nossa história. Pedro chora e clama a Deus, e Deus ouve e o perdoa. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 e 10, Paulo vai escrever assim para a igreja de Corinto. Ele fala: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. O que Pedro mostra para todos nós é que não importa qual pecado você cometeu, se você tiver um coração voltado para Deus e o desejo de fazer a vontade do Senhor, mesmo entristecido por sua condição pecadora, você será restaurado. Não há perdão para aqueles que... há perdão para aqueles que, entristecidos, contristados, arrependidos dos seus pecados, estão dispostos a abandoná-los para seguir a Jesus. Só tem um pecado, irmãos, que a Bíblia diz para o qual não há salvação, e é o pecado de rejeitar a ação do Espírito Santo na sua vida. Para aqueles que escutam a voz de Deus, falando aos seus ouvidos, falando: arrependa-se, entregue sua vida, e mesmo assim continuam endurecidos. Não há salvação, porque a salvação só vem quando nós reconhecemos que somos pecadores e que podemos ser transformados, lavados e remidos, perdoados pelo sangue de Jesus. Nós hoje olhamos quatro personagens dentro desse texto bíblico. Com Pedro nós aprendemos que a queda é gradual, ela tem tempo. Com Pilatos nós vamos olhar e descobrir que nós não podemos negociar com o pecado. Barrabás vai nos ensinar que Jesus vem como substituto de cada um de nós. E agora Jesus olha para você e fala: há perdão, há restauração, se você desejar.
Eu quero lhe convidar a fechar os seus olhos, a considerar a sua caminhada e considerando a sua vida. Eu quero lhe convidar a colocar a sua história nas mãos do Senhor. Como é que está a sua vida? Você já tomou uma decisão verdadeira ao lado de Jesus? Você já disse para o Senhor Jesus, eu quero te servir com interesse de coração? Talvez Deus te traga à memória aquilo que precisa ser consertado agora. Talvez o Espírito Santo esteja falando para você, tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. E se isso estiver acontecendo, eu também estou certo de que Satanás está falando, para você não tem perdão. Para você não tem jeito, você não vai conseguir. E se isso está acontecendo, se essa batalha espiritual está acontecendo agora dentro do seu coração, dentro da sua mente, eu quero te dizer, aonde quer que você esteja, ao alcance da minha voz, confie na ação do Espírito Santo. Não há pecado que não possa haver um pecado colocado diante de Deus com arrependimento e abandono. Não há pecado que não seja perdoado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus olha para você nessa noite e fala, há condições de ser transformado, há uma nova oportunidade. Pedro ganhou uma nova oportunidade, mesmo tendo agido como agiu, Pedro foi restaurado. Jesus olha para ele e fala, Pedro, você vai ser o líder desse povo que aqui está. E Jesus cumpre essa orientação. A partir do livro de Atos, você vê Pedro se levantando, sendo restaurado, andando com firmeza, ensinando a todos aqueles que estavam ao redor, sendo usado por Deus, pelo Senhor Jesus, com poder e glória para curar, para libertar, para transformar. E Deus pode fazer isso com sua vida, meu irmão. Mas Ele não vai fazer isso enquanto houver pecado. Às vezes nós queremos grandes manifestações do poder de Deus, e Deus também, eu tenho certeza que quer, mas Ele só vai agir com poder e glória na sua vida quando você falar, Senhor, me perdoa e me ajuda a caminhar. Eu quero lhe convidar a refazer a sua aliança hoje. Refaça a sua aliança com Deus e diga, Senhor, se há algum pecado, me mostra e me ajuda a abrir mão. Me faz uma nova criatura a partir de agora. Restaura a aliança que um dia eu tive contigo. E me ajuda a caminhar com interesse de coração na sua presença. Mas se você ainda não conhece a Jesus, a hora é agora. O momento é esse. Nós não sabemos como será o amanhã. E nesses dias que nós estamos vivendo, nós verdadeiramente não sabemos como será o nosso amanhã. Mas eu quero te dizer que com Jesus, com o perdão de Cristo sobre nossas vidas, há uma eternidade que pode começar no dia que se chama hoje e se estender para toda a eternidade. Basta você querer. Mas essa decisão é sua. Exclusivamente sua. Eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir pelos meus filhos ou pela minha esposa. Essa é uma aliança que você tem que fazer com o Senhor Jesus. Então não permita que Satanás roube a sua comunhão com Deus por momentos de alegria na roda dos escarnecedores, ou porque o seu cargo, o seu emprego te exige que você não seja um crente verdadeiro, ou porque a sua vida anterior de pecados e crimes, ou seja lá o que for, cobre da sua vida falando você nunca vai conseguir ser outra pessoa, porque você foi muito ruim lá atrás, ou muito pecador lá atrás. Jesus olha para você e fala, há perdão, há restauração. Então aí onde você está, seja aqui, dentro do templo, ali fora, no estacionamento, aqui atrás, pela internet, eu quero lhe convidar hoje a tomar uma decisão, a mais acertada da sua vida,
a decisão de buscar fazer a vontade de Deus. Deus só vai ser seu Salvador quando Ele for o seu Senhor. Não há salvação sem senhoria. Não há céus abertos se Deus não manda na sua vida. Não há lugar, moradas celestiais, se você não obedece à direção do Senhor. O meu apelo, eu sei que é difícil. O meu apelo é que você tome a decisão hoje. Então, aí onde você está, eu quero lhe convidar com os olhos fechados, como nós estamos aqui, fazer uma oração comigo. Que você possa repetir comigo assim, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Toma-me em tuas mãos, Senhor. Firma os meus passos, me orienta os caminhos. Me afasta, Senhor, daquilo que não te agrada. Me ajuda, Senhor, a ouvir e a obedecer a tua voz. E me dá a certeza, Senhor, de estar trilhando um caminho que leva ao centro da tua vontade, à presença do Pai, a uma vida eterna, Senhor, de comunhão ao teu lado. Então entra no meu coração, muda a minha história, perdoa o meu passado, mas a partir de hoje constrói uma nova história para que eu possa ter um futuro diante de Ti. Vem fazer de mim, Senhor, uma nova criatura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar a última música dessa noite. Mas eu quero lhe convidar na saída, se você tomou essa decisão de refazer a sua aliança, ou de começar essa caminhada com Deus, me procurar, para que a gente possa mais uma vez orar, para que nós possamos nos alegrar com os santos na presença do nosso Deus.